Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 952 Melhorando a espada de Zenard. A cabana de palha do artesão divino Bronick parecia estar caindo aos pedaços. As coisas do lado de dentro estavam espalhadas por todo lugar e aleatoriamente empilhadas. Também não havia muito espaço. Com 6 pessoas entrando de uma vez, o lugar instantaneamente parecia lotado. Bronick levantou a cabeça. Ele passou seu olhar turvo pelos visitantes focando em Nian. A expressão dele se iluminou. Ignorando o grupo de 5 que estava tentando ativar a missão deles, ele se aproximou de Nian. Aquele pobre tolo está ferrado. Bronick vai mandá-lo voando daqui com um chute, disse o guerreiro orc com malícia. Ah, sim, um babaca nível 179 vindo aqui? Eu me pergunto se a influência dele sequer alcança os requisitos. Riu o xamã. O grupo de 5 esperou alegremente por Nian ser humilhado. No ponto de vista deles, qualquer jogador abaixo do nível 180 não tinha o direito de estar aqui. Bronick parou na frente de Nian e o cumprimentou com uma respeitosa reverência. Você me honra com sua presença, senhor. Bem-vindo à minha humilde moradia. Já que Nian estava aparecendo em modo offline, NPCs não usariam o nome dele em conversas. Os status de Nian como grande profeta o colocavam acima de Bronick na hierarquia. Eu ouvi falarem muito bem sobre você, artesão divino Bronick. Assentiu Nian. Ouvindo a conversa entre Nian e Bronick, todos os 5 estavam boquiabertos em choque. Como isso é possível? Por que Bronick é tão respeitoso com aquele cara? Perguntou o guerreiro orc incrédulo. Ele sentiu como se o mundo estivesse girando agora. Quem é esse cara? Droga, isso é um monte de besteira. A última vez que viemos aqui, Bronick nem sequer se incomodou em levantar os olhos para olhar para nós. Bufou o xamã. Esta era a primeira vez deles vendo Bronick tratar um jogador de maneira tão afável. O grupo de 5 mal podia acreditar nos seus próprios olhos. Nian e Bronick continuaram a conversar. Nenhum deles deixou escapar nenhuma informação importante. Eu posso melhorar qualquer um dos seus itens para a categoria Caos, de graça. Se você tiver algum minério do vazio, os resultados serão bem melhores. Disse Bronick. O grupo de 5 engoliu em seco. Tinha de ser alguém realmente famoso atrás daquela capa para Bronick oferecer uma melhoria de graça. Era sabido por todos que mesmo trazendo um minério do vazio, melhorar qualquer peça de equipamento custaria pelo menos 60.000 moedas de ouro. E você teria de encontrar uma pilha enorme de materiais raros e bizarros. Que tipo de missão esse cara nível 179 concluiu para receber uma recompensa como essa? Sem chance de um pedaço de lixo de nível baixo ter um minério do vazio com ele. Sussurrou o xamã com ódio, seus olhos nas mãos de Nian. O grupo deles arriscou suas vidas diversas vezes para completar a missão de Bronick. Tudo para obter um único pedaço de minério do vazio. Minérios do vazio eram um dos itens mais raros do jogo. Ele se recusava a acreditar que Nian tivesse um. Um minério vazio vale pelo menos 100,00 moedas de ouro. Não tem chance de um jogador de nível 179 ter essa quantia de ouro. O guerreiro orc se recusava a deixar seu sentimento de superioridade de lado. Os 5 ficaram cochichando entre si. Mesmo se Nian não possuísse um pedaço de minério do vazio, a conversa dele com Bronick já tinha sido suficiente para deixá-los completamente em choque. Nian não teve tempo para pesquisar os novos materiais introduzidos no jogo. Sendo assim, ele não estava muito familiarizado com os minérios do vazio. Sua única pista era ferro negro do vazio e o ouro do vazio em sua bolsa, ambos rotulados como minério do vazio. Contudo, ele duvidava que eles seriam o suficiente. Ferreiros geralmente requerem dúzias a centenas de peças de metal para melhorar um pedaço de equipamento. Se ele tivesse que coletar 100 peças de qualquer um deles, ele preferiria usar esse tempo para subir de nível. Bronick, esse é o minério do qual você estava falando. De quantos eu vou precisar para melhorar meu equipamento? Perguntou Nian. Ele tirou o ferro negro do vazio da bolsa. Ele tinha quase o tamanho de um punho e parecia completamente ordinário sem nenhuma característica particular. Você tem um pedaço de ferro negro do vazio? Isso é incrível. Para melhorar um pedaço de equipamento não é necessário muito. Só uma peça já é o suficiente, disse Bronick. O olhar dele pousou no pedaço de metal nas mãos de Nian. A pureza desse ferro negro do vazio é bem alta. Isso irá produzir um ótimo resultado. Nian se sentiu meio bobo. Então, um pedaço era suficiente. Ele tinha se preocupado por nada. O grupo de jogadores do Império Satrin engoliu em seco. Eles sentiram suas cabeças girando. Um pedaço de ferro negro do vazio estava realmente nas mãos de um jogador de nível 179. Esse mundo era tão injusto. Os olhos deles estavam vermelhos de tanto encarar. O guerreiro orc se beliscou forte no queixo. A dor mostrou que ele não estava sonhando. O que diabos está acontecendo? Os 5 jogadores tinham todo o direito de estarem chocados. O preço de um minério do vazio começava em 100.000 moedas de ouro. E raramente aparecia no mercado. Mesmo se você acampasse do lado de fora da casa de leilão por uma semana direto, você seria sortudo de encontrar 1 ou 2 pedaços. Algo como 20 ou 25 peças de minérios do vazio comuns equivaliam a um único pedaço de ferro negro do vazio. Dava para imaginar o quão valioso era o ferro negro do vazio. Se não fosse pelo fato de Bronick ser um poderoso e lendário NPC e PVP estar desabilitado nessa zona, eles teriam tentado roubar Nian na hora.
Um item lendário e um pedaço de ferro negro do vazio. Desde que você ajudasse Bronick a coletar os materiais necessários, ele faria um item no mesmo nível de um objeto sagrado. Bronick já havia concordado em melhorar um dos itens de Ni Yan de graça. Ni Yan também havia retirado um pedaço de ferro negro do vazio. Eles não eram burros o suficiente para acreditar que ele não tinha um item lendário. Isso era simplesmente muito chocante. Um objeto sagrado. Quão poderoso esse tipo de item era. O grupo de 5 lambeu os lábios secos. Ni Yan suspirou aliviado. Ele precisava apenas de um pedaço de ferro negro do vazio para melhorar a espada de Zenard para um item do caos. Ele ainda tinha o ouro do vazio em bolsa. O ferro negro do vazio foi a recompensa recebida por completar o espaço demoníaco sombrio dentro de 2 horas. Enquanto ele recebeu o ouro do vazio por completar o espaço demoníaco sombrio em 1 hora. Ele era claramente de um rank mais alto. Já que Ni Yan ia melhorar a espada de Zenard, ele com certeza iria usar o melhor equipamento. Eu ainda tenho esse ouro do vazio. Eu me pergunto se ele também pode ser usado para melhorar equipamentos? Ni Yan perguntou enquanto tirava o ouro do vazio de sua bolsa. O grupo de 5 o encarou com descrença e suspeita. Ouro do vazio? Ele está falando sério? Eles sentiram seus corações acelerarem enquanto eles esperavam tensos pela resposta de Bronick. Sem dúvida, isto é ouro do vazio, e de um grau de pureza bem alta também. Usando isso para melhorar seu equipamento produzirá um produto final muito melhor do que o ferro negro do vazio. Assentiu Bronick. Os 5 sentiram como se uma bomba tivesse acabado de cair em suas cabeças. Esse pedaço de metal realmente era ouro do vazio. O mesmo material que incontáveis pessoas estavam enlouquecendo para encontrar, o mundo realmente estava de cabeça para baixo hoje. Claro, eles mal podiam aceitar que um cara nível 179 tivesse um pedaço de ferro negro do vazio. Mas ouro do vazio? Isso era um desafio direto aos céus. Ferro negro do vazio ainda poderia ser obtido se você tivesse pouco mais de 2 ou 3 milhões de moedas de ouro. Aparentemente, o líder da guilda Fallen Angel, Plant, tinha coletado mais de 20 minérios do vazio e refinado eles em um lingote de ferro negro do vazio. A Kickers United era ainda mais tirânica. Qualquer pedaço de minério do vazio que não excedesse 10% o preço normal de mercado era instantaneamente levado por eles. Somente quando os preços sofreram inflação muito alta que eles desistiram. De acordo com rumores, eles conseguiram alguns pedaços de ferro negro do vazio utilizando esse método. Quantos pedaços foram exatamente? Ninguém soube. Todos foram usados pelos jogadores de rank mais alto. Contudo, mesmo que você tivesse o dinheiro, era impossível comprar ouro do vazio. Até agora, o número de pedaços de ouro do vazio em ambas as grandes facções não excedia 5. No entanto, essa informação não poderia estar correta, já que 20 a 25 pedaços de minério de ferro negro do vazio eram necessários para extrair um lingote de ouro do vazio. Eles simplesmente não podiam imaginar o quanto um lingote de ouro do vazio poderia melhorar um pedaço de equipamento lendário. Quando os 5 ainda estavam se recuperando do choque, Ni Yan acabou a conversa com Bronick. Uma janela de transação apareceu à frente dele. Todos os materiais necessários para a melhora já estavam lá. Ele selecionou a espada de Zenard, e então o lingote de ouro do vazio. Uma notificação apareceu. Você deseja melhorar a espada de Zenard? Taxa de sucesso: 99,8%. Com uma taxa de sucesso dessa, se ele falhasse, simplesmente não era para ser. Contudo, ele duvidava que ele teria esse tipo de azar. Sim. Ni Yan confirmou. No próximo momento, ele sentiu que foi transportado para um lugar vazio. O artesão divino Bronick estava em pé em frente de uma forja enorme, batendo seu martelo. Vários dias pareceram se passar em um piscar de olhos. Quando Ni Yan saiu de seu devaneio, ele estava de volta à cabana de palha. Na janela de transação, a espada de Zenard tinha uma aparência completamente nova. A melhora foi um sucesso. Mesmo que ele não pensasse que sua sorte não fosse tão ruim, ele não podia evitar se sentir um pouco nervoso. Afinal, o item que ele tinha colocado talvez fosse seu bem mais precioso. Mesmo ele não podia aguentar uma perda tão grande. Vendo que tinha sido um sucesso, ele sentiu que um enorme peso em seu coração foi trocado por animação sem fim. A espada de Zenard era originalmente de um puro tom de preto, mas agora cintilava com pontos dourados. Também houve a adição de runas douradas nas chamas negras que queimavam em volta da lâmina. Da sua antiga aparência extremamente demoníaca para uma mais solene e digna, ela exalava o poder incomparável de um rei. Ni Yan sentiu o espírito dentro da espada de Zenard despertando devagar. Somente uma presença fraca, ainda assim emanava uma aura imponente que olhava de cima para todo o mundo. Ni Yan se perguntou o quanto os status da espada de Zenard tinham mudado. O coração dele acelerou em animação e antecipação. Ele colocou o item de volta no inventário.